Fala pessoal, Eliabel Barreto mais uma vez aí com vocês e agora a gente vai fazer a montagem do nosso layout de painel, né? Então, né, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas técnicas aí para vocês poderem deixar o layout do painel e fazer com que ele fique mais bonito aí, mais apresentável para vocês, tá bom? Então, bora lá! Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aí para fazer a montagem do nosso painel é criar uma página do tipo layout de painel. Então vamos clicar aqui com o botão direito, novo, vamos selecionar layout do painel. Tá? Então vou dar um aplicar. Eu só recomendo, né, que quando a gente for fazer a criação do layout do painel, a gente tem que fazer uma modificação aqui na parte da escala. Mas aí eu vou mostrar para vocês, né, no decorrer aí, qual que é a escala ideal que você vai precisar. Ela vai variar de página para página, você está usando um layout de uma moldura de página 3, se está usando uma moldura de página 4, se você está usando um painel maior ou menor, isso daqui vai acabar alterando, né, a numeração, né, que você vai utilizar aqui. Então vamos só simplesmente clicar em aplicar, né, e cancelar aqui, a gente vai ter a nossa página número 4 aí para criar o nosso painel. Feito isso daí, a gente vai começar a fazer a montagem aqui do nosso painel. Tá? Então vamos pegar aqui, né, uma medida para o nosso painel. Né? A gente poderia pegar um painel, vamos começar aqui. O painel que eu vou querer criar aqui, eu vou utilizar um painel de 450 por 550 aqui no nosso projeto. Então eu vou vir aqui no menu inserir, layout de painel, painel de montagem. Né? Vou clicar aqui no canto superior e já vou colocar a numeração, 450 menos 550 aqui, que vai ser o tamanho do nosso painel. Ele vai criar um painel, ele vai falar que a numeração dele aqui é M2, M1, pode usar a numeração que você quiser, vou colocar como M1, né? Começar com M1 primeiro. E aí eu vou dar um OK. Então, repara que aqui você vai ter esse painel, né, a nossa folha, ela está em escala real, né? Então, como está 1 para 1, o nosso painel, teoricamente, ele seria maior do que a nossa folha, que é essa moldura aqui original, é uma moldura para 3. Né? Então, o que eu precisaria fazer? Botão direito, propriedades, né? A gente viria aqui do cantinho e iria começar a mudar essa relação. Então, se eu colocar 1 para 5, como é que vai ficar? Então, OK. Olha lá, ficou muito pequeno. Ah, eu quero colocar um tamanho um pouquinho maior, né? Tipo, quero que ele fique melhor. Então, sei lá, 1 para 3. Será que é um valor legal? Vamos ver. 1 para 3, ele... Opa, acabei mexendo no dimensionamento do meu painel. 1 para 3 ele ficou nessa altura aqui, né? Você vai acabar fazendo as alterações ali até você achar uma que seja ideal. A que eu achei ideal aqui para mim, tá, foi uma relação de 2 para 5. Tá? 2 para 5. Tá? Então, eu acho que essa é uma relação legal aqui para esse tamanho de painel que eu vou utilizar. Tá? Então, coloquei aqui a minha relação de painel. Tá? Feito isso daí, eu iria precisar colocar os meus elementos. Né? Então, os elementos que eu vou utilizar, né, antes de tudo, eu preciso definir os pontos que eu vou querer. Tá? Então, eu vou montar aqui primeiro, né, as nossas calhas, né, que são áreas que vão ficar fixas, né, que não podem ser utilizadas. E depois eu vou fazer a montagem, né, dos nossos... como é que eu posso falar? Do nosso trilho, né, do nosso trilho que a gente vai precisar fazer a montagem, e depois a gente vai fazer a montagem, né, dos elementos que a gente vai utilizar. Tá? Então vamos fazer aqui a montagem. Espera isso. Então vamos começar aqui. Para a gente fazer a nossa calha, né, eu vou vir aqui no painel de montagem e vou gerar uma área bloqueada. Né? Aqui nessa área bloqueada, eu vou fazer a montagem dos elementos que eu quero. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma calha,
né, ela vai ter um dimensionamento aqui de 430, né? Vamos só pegar as nossas medidas aqui para a gente poder enxergar. Temos uma medida aqui de 450 milímetros, então eu vou querer fazer uma área bloqueada de 430 aqui. Né? Então eu vou começar aqui com 430 e de altura a minha calha ela vai ter 30 milímetros. Né? Bom, esse elemento, né, ele vai ser posicionado aqui, né, se a gente quiser fazer a movimentação, eu poderia vir aqui, né, posicioná-lo exatamente aqui em cima do começo aqui da nossa peça. Mas esse elemento eu quero que ele seja posicionado, né, 10 milímetros acima, né, e abaixo ali do do final do nosso painel aqui de montagem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a movimentação, vou selecionar esse cara, vou apertar o V, vou pegar o ponto de referência, esse cara aqui, né? E aí eu posso movimentar ele até chegar no ponto que eu quero. Eu poderia vir aqui, né, colocar 10 e 10, né? Ou se você quiser, você pode digitar 10 menos 10. E aí ele já entende que o ponto que esse cara tem que estar vai ser essa distância. Então, se a gente pegar aqui, né, ele vai mostrar que está a 10 milímetros, e se eu pegar daqui, ele vai mostrar também para mim que está a 10 milímetros. Tá? Então, a gente já faz esse posicionamento dessa forma. Vou começar a colocar as outras áreas bloqueadas aqui para a gente. Né? Então, eu vou gerar aqui uma área bloqueada, vai ter 30 menos 170. Né? Posso duplicar esse elemento, né? Vamos duplicar esse cara aqui. Vou colocar aqui uma vez só. O de cima também eu posso fazer a duplicada dele, né? Vou já definir esse cara aqui. E aí a gente pode já também aproveitar e duplicar esses 3 elementos aqui, né? Vamos selecionar com Ctrl, vamos duplicar como referência esse cara aqui. Então a gente já montou aqui a nossa área que vai ser as nossas calhas, né, vamos dizer assim. Para deixar ele mais bonito, a gente pode vir aqui e selecionar todos eles. Né? Ctrl D. E aí a gente pode mexer nas propriedades desses elementos. Né? Eu vou colocar aqui uma cor de cinza, né, um cinza um pouquinho mais escuro, e vou deixar ele todo preenchido. Né? Então eles vão ficar com esse aspecto aqui para nós. Tá? Vou remover aqui as nossas cotas, né? E aí eu vou inserir o meu trilho. Né? O trilho, ele não existe, né? Um objeto de trilho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um trilho aqui para nós. Tá? Esse trilho, ele vai ter, né, algumas medidas. Deixa eu só pegar aqui para gente. Então, eu vou começar a fazer o desenho desse trilho aqui para gente. Tá? Como ele vai ficar lá dentro... Opa, acabei desenhando ele sem querer. Como ele vai ficar lá dentro, eu vou colocar que ele vai ter 370 milímetros. Como ele vai ficar lá dentro, eu vou colocar aquela dimensão ali de dentro, que é de 370 milímetros e a altura de 35 milímetros do trilhodinho. Aí eu vou desenhar um retângulo aqui de 370, né? Com menos 5. E vou desenhar um para cá também de 370 com 5, né? Então ele vai fazer só aquelas dobrinhas, né? Uma representação gráfica. E na sequência eu vou colocar uma linha aqui no meio, só para dizer, né, que é a nossa linha de centro aqui, né? Vamos colocar ela, outra cor não. Vou colocar ela tracejada aqui, só para a gente ter a referência dessa nossa linha aqui para nós, tá? E aí, por último, que a gente poderia fazer, né, eu acho que seria legal, né, só para dar uma cor para o nosso layout.
é colocar, né, uma cor, vamos colocar um meio dourado aqui, né? Só para a gente entender que isso daqui é o nosso trilho. Vamos agrupar todos esses elementos. E agora a gente pode vir aqui e fazer a movimentação dele, né? Então vamos pegar um movimento e vamos colocar ele aqui no centro aqui dele. Legal. Vamos duplicar. Colocar mais um aqui nesse centro. Né? E aí vamos pegar mais um. E esse mais um, ele vai precisar ficar, né? Vamos pegar... Vamos pegar aqui. Vamos duplicar esse cara. E aqui eu vou querer que ele fique a... Deixa eu ver... 175... Não, 0,175 menos 175. Uma vez só. E aí ele fica montado dessa forma no nosso painel. Tá? Então a gente fez aí a montagem do nosso layout. Nosso painel ele vai ficar montado desse jeito aqui. Tá? Beleza. Isso daqui foi o que a gente precisou, né? Foi o que foi necessário ali para a gente poder fazer o nosso painel. Então a gente tem aqui o nosso painel e a gente pode começar a inserir os nossos elementos. Tá? Bom, como que a gente vai fazer a inserção dos elementos aqui dentro do nosso painel? Um deles a gente já pode até fazer a inserção. Né? A gente pode vir aqui, né, em dispositivos, navegador. Então aqui a gente tem todos os nossos dispositivos que a gente pode inserir dentro do painel. Um deles que está correto é a nossa fonte PS1. Né? Então a gente tem aqui, a gente pode inserir a nossa fonte. Olha lá, a foto que a gente colocou. Eu vou adicionar ele aqui. Ó. Então ele fica preso aqui no meu painel. E eu posso fazer o posicionamento dele aqui, ó, e já fazer a montagem dele aqui para a gente. Tá? Uma outra forma da gente inserir ele é usando... ele tem essa função aqui, ó, do atribuir. Tá? Ela está desabilitada aqui para mim, mas ele permite você fazer o posicionamento. Isso aqui é mais um dos recursos, né, que na função educacional ela não está liberada. Mas aqui a gente tem a opção aqui do atribuir. Né? A gente pode pegar esse cara e a gente atribui ele e a gente consegue fazer o posicionamento alinhado à nossa fonte aqui, ao nosso trilho DIN. Como eu não consigo fazer uso dela, eu vou fazer o posicionamento manual dele mesmo. Tá? Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui, mais ou menos no centro aí do que a gente tem. Essa função do atribuir só facilita que a gente consegue fazer o posicionamento com alinhando eles todos pela linha de centro ali do trilho DIN. Tá? Mas beleza, adicionei o nosso primeiro elemento. Qual outro elemento que eu poderia adicionar? Né? Eu poderia pegar o nosso Q1. Né? Se eu vier aqui, eu poderia adicionar o nosso Q1. Tá? Então eu tenho aqui o meu Q1, vou colocar ele aqui, posicionar nesse ponto. Poderia pegar já o meu Q2, né? Posso colocar ele aqui no canto. Poderia pegar, qual o próximo elemento que a gente tem? Os nossos temporizadores, né? Então, eu poderia vir aqui, né? E colocar o meu temporizador, né? O meu T1. E poderia pegar aqui o meu T2 também. Vamos adicionar aqui o T1 e T2. Próximo elemento, eu poderia pegar o meu K1. Então, vamos pegar aqui o meu K1. Vou fazer a adição. Pessoal, eu acabei pulando esse trecho, né? Na verdade, acabou que eu não mostrei para vocês como que a gente faz para criar essas imagens, né? Provavelmente vocês devem estar inserindo aí pelo de vocês, mas basicamente o que eu fiz? Eu peguei, né, as imagens, né, o DWG, eu importei, eu vou fazer com um deles para vocês verem, né, como é que faz, mas eu peguei o DWG de um deles e coloquei ele aqui para gente. Tá? Então eu associei a essa peça, dentro do meu gerenciamento, tá? Eu associei, né, essa imagem aqui para o nosso elemento.
Em todos eles, o que está acontecendo? A numeração dele está ficando aqui no meio. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou selecionar todos eles, Ctrl D. Tá? Em exibição, eu vou tirar alguns desses elementos. Né? Então, por exemplo, o número de peça, eu não quero que apareça. Tá? Eu vou deixar oculto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Aplicar. Já sumiu ali o número de peça. Designação do tipo de peça. Vou deixar oculto também. Já sumiu ali para nós. Né? E tem a posição da legenda. Então, vamos deixar oculto. Vai ficar somente o nosso elemento ali, Q1. Né? Botão direito, eu vou habilitar essa função aqui, ao mover texto da propriedade. Tá? Então agora, quando a gente seleciona o elemento, a gente pode fazer a movimentação do texto. Então, para todos eles, eu vou tirar aqui o texto, tá? Vou colocar ele para cima do nosso objeto. Tá? Então, eu quero que esses objetos eles fiquem posicionados dessa forma aqui para a gente. Tá? Então, o PS1 vai vir para cá, e aqui, por último, vai vir o meu K1. Então, eu tenho aqui os nossos elementos posicionados corretamente. O que ficou faltando? Ficou faltando a gente colocar as nossas borneiras. Borneira é a mesma coisa, né? Então, a gente vai vir aqui adicionar. Um posicionamento não foi selecionado, para posicionar. Tarará, vamos ver se ele vai deixar. Não, não está deixando a gente posicionar a borneira. Então, vamos pegar aqui. Vamos vir aqui, botão direito, atribuir. Não está deixando eu posicionar as minhas borneiras. Ah, perdão. Sabe por que que não? Vamos ir na propriedade. Acho que ele não deixa porque a gente não definiu as peças. É impossível, né? Aí ele não vai mostrar mesmo, né, pra gente, né? Então vamos vir aqui em propriedades, né? Vamos definir as peças de todos eles, né? Para facilitar, eu vou pegar aqui a propriedade, vou selecionar todos esses caras aqui, Ctrl D. Aí eu vou pegar aqui na engenharia elétrica, Bornes, vou pegar esses daqui, Borne, a gente tem diversos modelos aqui que a gente poderia utilizar, né? Eu vou pegar, eu gosto desses aqui, eu vou pegar esse Bore de passagem, ok. Esses daqui eu vou definir como terra. E para esses daqui, que são de uso geral, né, eu vou definir como terminal de passagem. Deixa eu ver se está muito bom. Ok. Beleza. Agora a gente pode vir aqui. Então a gente vai posicionar primeiro essa caixa, né? A gente adiciona só a caixa, né? Então se a gente quiser Ctrl B, a gente pode vir aqui, né, e movimentar agora o nosso texto. Texto, mover texto. Propriedades, exibição. O número da peça não tem. Posição da legenda a gente pode deixar como oculto. Ok, então essa daqui é a nossa borneira X1. Eu vou mexer numa coisa errada. Ele não está deixando eu mexer na nossa cara. E aqui a gente pode vir aqui agora e posicionar os nossos bornes. Né? Então a gente tem aqui, né, a posição que ele vai ocupar. E aí todas as nossas borneiras aqui, ó, sendo posicionadas lateralmente. Né? Então a gente posicionou aqui a nossa... Vamos ver se agora ele deixa eu mudar o... Não deixou eu mudar.
Deixa eu ver se pela propriedade eu consigo jogar ela para cima. Número da peça. Número de peça. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não. Número de peça. Também vou deixar ele. Sim. Então, achamos aqui o nosso elemento. Vamos deixar ele para cá. A gente poderia trocar aqui, colocar uma caixa de texto, ativar alinhamento da caixa, destinar a caixa de alinhamento, posição em cima. No meio centralizado, vamos ver X, Y, vou ver se eu consigo. Foi, é isso aí. A gente pode vir aqui, ó. Nesse cara aqui a gente pode trocar para 30. Então ele vai ficar ali posicionado para frente. Beleza, para cima. Né? Então a gente tem ali o nosso elemento para a nossa borneira. Se a gente for colocar a nossa segunda borneira, a gente pode vir aqui, né? Inserir ela. Então a gente vai inserir a nossa segunda borneira. Nossa borneira X2. Se eu quiser, eu posso copiar o formato e aqui eu atribuo o formato, né, já para deixar exatamente igual com o anterior. E aí eu posso vir aqui, pegar os nossos bordens e ir adicionando um por um. Poxa, esse daqui deu ruim, né? Não gostei. Vamos pegar aqui, Ctrl D. Peças. Não gostei que essa borneira ele não tem. Vamos usar a borneira de passagem mesmo. Só porque a gente pode utilizar eles aqui. Então a gente colocou os 3. Não, 3, 6, 9. É isso aí. Acho que esse cara aqui ele precisa ser inserido novamente, né? Vamos colocar ele novamente aqui pra gente. Então vamos colocar o posicionamento dele. Vamos copiar o formato e vamos atribuir o formato. E agora a gente pode inserir ele dentro do nosso elemento. Então a gente tem aqui o nosso layout do painel sendo criado corretamente aí e ficando de uma forma bem apresentável. Tá? Então a gente tem os nossos elementos aqui para isso. Se eu quisesse, eu poderia fazer a montagem do frontal. Né? Poderia fazer a montagem aqui do frontal na lateral, mas nesse momento aqui eu vou abrir mão. Né? Eu acho que não faz tão necessário quanto os próximos passos aí para a gente. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí alguns relatórios, né, alguma geração de alguns dados que acabam facilitando bastante aí o nosso processo, tá bom? Então, até a próxima.